Vamos conversar com o doutor em Sociologia e coordenador do GENIL, Grupo de Estudos dos Novos Legalismos, da Universidade Federal Fluminense, Diogo Lira. Bom dia, Diogo. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, embora o assunto não seja dos mais prazerosos, é sempre um prazer falar com a Rádio Atual. Prazer é nosso, Diogo. Bom, falando justamente disso, né, volta à pauta hoje do Supremo Tribunal Federal a arguição de descumprimento de preceito fundamental 635, que é conhecida também como a DPF das favelas. Vai ser retomado o julgamento dos embargos de declaração postos por conta da decisão colegiada que concedeu diversas medidas cautelares, entre elas a determinação da suspensão das operações policiais nas comunidades do Rio de Janeiro durante a pandemia, salvo em casos absolutamente excepcionais. Eu queria que você falasse primeiro qual a importância do julgamento dessa DPF 635 hoje, Diogo. Bom, a importância é fundamental, né? Em primeiro lugar, porque embora a DPF ela tenha ficado conhecida pela proibição, né, pela restrição, na verdade, das operações policiais nas favelas, a DPF ela tem como um dos seus pedidos estruturantes a criação de um plano de redução da letalidade policial no Rio de Janeiro, né? E o que seria isso? São medidas que o governo do Estado, junto às demais autoridades, né, políticas e policiais, precisam tomar para evitar esse número exorbitante de mortes nas ações policiais. Né? E, nesse sentido, não existe nenhum cerceamento, né, ao combate ao crime, são medidas estritamente baseadas no bom senso para o uso da força, sobretudo o uso da força letal. Então, o que o plano de redução da letalidade policial ele pede são coisas muito simples, como, por exemplo, que escolas, hospitais, creches não sejam usados como base operacional da polícia durante as suas operações, que exista sempre a presença de ambulâncias, né, para minimizar o risco de mortes, que é muito alto, né, devido à utilização de caveirão, helicóptero, fuzis, né, numa área densamente ocupada, como são as favelas, a ideia de uma peritagem, né, da perícia independente, assim como de investigações independentes. Mas, acima de tudo, né, independente do plano de redução da letalidade policial, a DPF já é uma medida central no sentido de que ela proporcionou, né, a primeira redução dos últimos 13 anos na letalidade policial no Rio de Janeiro, que vinha aumentando desde 2013, aumentou cerca de 300%. Então, essa é a primeira redução na última década e meia da letalidade no Estado. Então, ela é central, ela já surte efeitos e nós esperamos que ela, com a aprovação do plano, né, a partir da votação pelo Pleno do STF, nós tenhamos, de fato, medidas estruturantes, né, capazes de modificar, de alguma forma, a realidade do Rio de Janeiro. E é preciso que essa realidade seja modificada, Diogo, porque a gente vê inclusive dados do relatório do GNI junto com o Instituto Fogo Cruzado, mostrando que com a queda dos homicídios dolosos ali desde 2017, o peso das mortes praticadas por policiais no total dos crimes cresceu demais, né? Passando de 9% em 2013 para 35% em 2019. Nos primeiros 8 meses de 2021, as forças policiais responderam por 37% do total de homicídios. É um índice muito elevado numa participação total e mostra também, né, o peso do que o relatório chama dessa estatização das mortes no Brasil, Diogo. Sim, eu diria que esse número de mortes ele é simplesmente absurdo, são índices de guerra, né? E nós não estamos numa guerra, por mais que se tente propagar essa imagem, né? O que nós vivemos atualmente são comunidades pobres, ocupadas em sua maioria por negros, e que sofrem diariamente
com a violência policial, né? E a população como um todo, não só a das favelas, também sofre com isso. Uma polícia que é responsável por quase 40% de todos os homicídios, né? De uma cidade como o Rio de Janeiro, isso é simplesmente assustador. Talvez em nenhum outro lugar do mundo a gente tenha índices como esse. Então, de fato, a ideia do plano de redução da letalidade policial, ela é urgente, né? Ela é mais do que necessária e salutar. Ela é urgente para que a gente possa viver numa democracia de fato, porque não é impedir ou brecar ou cercear o uso da força, mas o uso da força, sobretudo o uso da força letal, precisa ser modulado por uma série de requisitos, né? Como, por exemplo, você não pode sair atirando com armas de grossíssimo calibre numa comunidade que tem uma densidade populacional, né? Enorme, como é o caso das favelas. Eu queria, inclusive, lembrar que a DPF das favelas, ela nasce no Salgueiro, né? Ela tem como marco inicial o assassinato do menino João Pedro, no Complexo do Salgueiro, em 2020, morto dentro de casa. E existe ainda um contexto, né? Esse é o contexto de curto prazo, mas se a gente for parar para pensar, a chacina do Salgueiro, ela ocorre também junto a um marco muito importante, que foram os 10 anos do assassinato da juíza Patrícia Scioli. A juíza Patrícia Scioli, ela justamente tomava a jurisdição dela, era São Gonçalo, e ela foi assassinada. Ela investigava um grupo, uma gangue policial, né, um grupo de extermínio miliciano dentro do 7º Batalhão, e ela, que é o batalhão que fez essa operação, junto com o BOPE, e o chefe desse grupo de extermínio, desse grupo de milicianos, era um tenente do BOPE. Então, essas coisas que nos soam, né, como tristes coincidências, não são coincidências. Desde a morte da juíza Patrícia Scioli, o 7º Batalhão já matou mais de 1.000 pessoas, somente em São Gonçalo. É simplesmente inacreditável. Hoje em dia se tornou o batalhão mais violento do Rio de Janeiro. Somente nos últimos 5 anos, a polícia do Rio de Janeiro matou mais de 6.000 pessoas. Então, se trata, na verdade, de um caso civilização versus barbárie. A polícia, os policiais, eles são funcionários públicos, eles precisam prestar contas como qualquer outro funcionário público, e não é o que se vê. E se a gente pensar, por exemplo, que agora a Polícia Civil está investigando a Polícia Militar, ou seja, a polícia que fez a chacina do Jacarezinho, onde 28 pessoas foram mortas, está investigando a polícia que fez a chacina do Salgueiro, onde até o momento 8 pessoas foram mortas. Daí você tira um pouco a ideia, né, a necessidade de que esse plano, com todos os seus itens, seja aprovado. Você citou a questão do João Pedro, né, de 14 anos, morto há pouco mais de 1 ano e meio, assassinado dentro de casa durante uma operação das Polícias Civil e Federal no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, onde ocorreu também essa mais recente chacina. E quando a gente vê os dados, Diogo, percebe que pouco mais de 100 crianças foram baleadas na região metropolitana do Rio nos últimos 5 anos, e 1/3 delas justamente durante ações de operações policiais. E a gente teve, inclusive, né, existe essa violência física que vitima crianças e adolescentes, existe a violência psicológica, que obviamente crianças e adolescentes que estão ali nessa situação, que veem isso acontecer, traumatizam, é inevitável. E ainda por cima temos aí, né, um fato que foi revelado ontem, que esse tiroteio no Complexo de Salgueiro, no fim de semana, impediu cerca de 500 alunos que moram na comunidade de prestar a prova do Enem. Então,
esse tipo de operação feita dessa forma, além das vítimas óbvias, existem outras tantas vítimas que acabam aí, né, entre crianças e adolescentes, que acabam tendo o futuro comprometido. Por isso que é importante também essa DPF, mas não só a DPF, repensar como são feitas essas operações policiais, Diogo. Sim, ó, você tocou num assunto muito importante, que é a questão das crianças, né? E além disso também os danos, né, intangíveis, que as operações trazem, né? Há cerca de 3 anos atrás, se eu não me engano, a Unesco publicou um informe é, onde ela se mostrava extremamente preocupada com o futuro das crianças no Rio de Janeiro, não somente no sentido da sua incolumidade física, né, mas, sobretudo, na questão dos danos psicológicos que a rotina de violência de uma favela causa nessas crianças, uma rotina de tiroteio, rotina de, por exemplo, você estar indo à escola e pular né, passar por cima de um corpo que está no chão. Isso existe, isso é inclusive rotineiro. É, ou estar na escola e começar um tiroteio e ter que se esconder embaixo de um móvel, num cômodo qualquer, ou ter justamente as aulas interrompidas, né? Ou seja, e que futuro a gente pode esperar para esses meninos e meninas que crescem vendo mortes na favela, crescem vendo seus familiares, seus amigos sendo mortos, agredidos, presos injustamente, e, além de tudo, impedidos dos seus direitos fundamentais, como é, por exemplo, o direito à educação, né? Então, a situação é drástica. Eu acho que o Rio de Janeiro já passou por momentos muito caóticos, né, na sua história contemporânea. A gente tem nos anos 90 uma era de chacinas que aconteceram aqui no estado, né, e chacinas que ocorreram no bojo de tentativas de transformação profunda na forma como a polícia age, né? A chacina da Candelária, por exemplo, ela acontece na esteira da promulgação do ECA, né? Como outras que aconteceram, sobretudo na época do governo Brizola, né? E tinham essencialmente como objetivo responder ao governo executivo, né? Resistir às mudanças propostas pelos poucos governadores que tentaram isso, né? Como Leonel Brizola, Luiz Eduardo Soares, que não era governador, mas trabalhou no primeiro ano do governo Garotinho, né? Quando ele tentou criar a nova polícia, por exemplo. Enfim, os exemplos são inúmeros, e eu acredito que o incremento da violência policial e essas chacinas, para você ver, só no Salgueiro é a quinta chacina do ano, né? E é a 37ª chacina praticada pela polícia em 2021. Nós adotamos como conceito de chacina, né, uma característica estatística, né, quando tem 3 ou mais pessoas são assassinadas. Então, nesse sentido, nós já estamos indo aí para quase 40ª chacina policial no ano de 2021. O Salgueiro, o complexo do Salgueiro, ele é responsável por 1/4 de todas as operações do 7º Batalhão. Com o número de mortos, acho que até agora a polícia já matou 26 pessoas, sem contar essa última operação. Então, é preciso reverter a qualquer custo esse cenário, sob pena de, em um brevíssimo tempo, nós estamos vivendo uma situação semelhante, por exemplo, a do México, né? Só para fechar o assunto relativo às crianças, eu estava vendo umas estatísticas aí recentemente, o Rio de Janeiro, apenas esse ano, ele matou mais crianças e adolescentes do que toda a polícia dos Estados Unidos. Né? O Rio de Janeiro tem uma população de 7 milhões de habitantes, os Estados Unidos de 300 milhões. Então, daí você pode mensurar o tamanho do estrago, né, que a polícia faz na nossa cidade, no nosso estado. Agora, tem um dado também que chama a atenção num dos relatórios do Instituto Fogo Cruzado e do GNI,
que é referente a 2013, Diogo, dizendo que 92,2% dos inquéritos de homicídios decorrentes de suposta oposição à intervenção policial são arquivados a pedido do próprio Ministério Público, sem que as circunstâncias das mortes sejam devidamente apuradas. Lembrando que o Ministério Público tem a função constitucional de exercer esse controle externo das atividades policiais. Mas é um assunto que a gente sempre toca aqui porque é importante, eu acho, que chamar a responsabilidade dessa instituição em relação a esse estado de coisas. Na sua avaliação, o trabalho do Ministério Público tem que ser aprimorado, Diogo? Olha, na minha avaliação, o trabalho do Ministério Público no que tange ao controle externo da atividade policial, ele praticamente não existe, né? Então, mal há o que ser aprimorado. Essa pesquisa que você citou, né, do professor Michel Missi, ela foi publicada em 2013 e justamente eles estudaram o fluxo processual dos inquéritos, né, relativos a homicídios de autoria policial, e chegaram a essa conclusão, que 99,8% dos processos, né, de morte em decorrência de ação policial são arquivados a pedido do próprio Ministério Público. E é interessante porque essa não é a primeira pesquisa que é feita sobre o tema. Nos anos 90, o professor Inácio Cano, da UERJ, ele fez uma pesquisa semelhante a pedido da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, só que, à época, ele estudou os processos da Justiça Militar, de 1991 a 1993. E, na época, ele chegou a uma cifra de 98% de arquivamentos a pedido do próprio Ministério Público. E aí, de repente, nós nos deparamos com a pesquisa do professor Michel Missi, né, que acontece aí quase 20 anos depois da do professor Inácio Cano, já com a Justiça Civil, e o que nós temos são índices ainda maiores de arquivamento a pedido do próprio Ministério Público. Ou seja, casos como esse, em que nós vemos aí pipocar, né, aos montes, em que, com claros indícios de execução, são arquivados a pedido do Ministério Público. Então, o Ministério Público ele é parceiro, né? Ele é parceiro da polícia nesse quadro de assassinato institucionalizado. Eu não estou aqui dizendo que esse é um comportamento da instituição em geral, mas eu acho que, nesse sentido, é a mesma coisa que a gente fala dos próprios policiais, né? Existe uma maioria, muito provavelmente, de maus policiais e uma minoria de profissionais que estão ali engajados, né? Querendo cumprir o seu dever. Quanto ao Ministério Público, eu diria a mesma coisa. É formado por uma grande maioria de promotores que possuem uma conexão, vamos dizer assim, eu não saberia dizer se ideológica, né, no sentido de que acreditam que essas pessoas são, sim, corpos matáveis, que não merecem o trabalho de uma investigação, que se o policial matou, está matado e está muito bem feito, né? Essa é a nossa história, desde sempre. Então, o Ministério Público, ele é, sim, um dos principais atores, né, no problema da violência policial do Rio de Janeiro. Né? Se a polícia puxa o gatilho, é porque existe toda uma estrutura das instituições dedicadas justamente, né, à defesa da liberdade e da democracia, que garante esse extermínio institucionalizado. Agora, tem um dado interessante que a gente acabou de levantar, né? Nós fizemos uma compilação a respeito dos dados que são enviados pela polícia ao Ministério Público, porque uma das questões que a DPF colocava, né, era que todas as operações policiais elas deveriam ser precedidas de uma solicitação por parte das polícias ao Ministério Público, explicando as razões, né, as motivações, e daí para receber uma permissão. Nós fizemos uma comparação com a nossa base de dados e a base de dados do Ministério Público, cedida pelo próprio Ministério Público, né, porque, como eu disse, existem, sim,
promotores muito comprometidos com essa mudança. E nós observamos que a Polícia Civil, por exemplo, ela tem um índice de subnotificação, ou seja, ela deixa de avisar o Ministério Público em 91% dos casos, enquanto a Polícia Militar em 21%. É lógico que, nesse caso, existe aí uma malandragem da polícia, né? Mas, por outro lado, também a gente não vê o Ministério Público procurando saber. É um Ministério Público que pede a prisão de mãe que roubou 1 litro de leite, né? E no entanto, se mostra tão insensível com casos agudos, né? de supressão da vida, como acontece no Rio de Janeiro. Diogo, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Nós vamos continuar acompanhando a apuração do que aconteceu nessa última chacina em São Gonçalo, né? A gente fala última porque, como você falou, já foram 5 aí nesse período e infelizmente se tornou uma realidade no Rio de Janeiro e também em alguns outros locais no Brasil. Muito obrigado pela sua participação, Diogo. Até a próxima. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos. Abraço. Conversamos aqui com o doutor em Sociologia e coordenador do GENI, o Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense, Diogo Lira. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.